Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula. Esta é a aula de número 8 e nesta aula nós vamos corrigir a atividade que deixamos na videoaula de número 7. A indicação de atividade da aula de número 7. Se você perdeu, volte aí na playlist e você pode assistir novamente. Então, aí está, na aula passada nós fizemos a questão 4 e 5 e indicamos para casa apenas a questão de número 9. Vamos fazer agora e antes disso vamos revisar alguns conteúdos ou conceitos sobre corrente elétrica que aí está em tela. Então, o que é uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica nada mais é que o movimento ordenado dos portadores de carga. Ou seja, para que eu tenha elétrons se deslocando, eu preciso ter alguém empurrando estes elétrons. E este alguém que empurra é a diferença de potencial ou potencial elétrico. Por exemplo, numa pilha, você tem o potencial maior e o potencial menor. Essa diferença de potencial faz com que os elétrons se desloquem na pilha, certo? E aí nós temos um conceito muito importante que é o sentido da corrente. A corrente real, os portadores de carga se deslocam do negativo para o positivo. Então aí nós temos o conceito de corrente real. Por que real? Porque na prática é assim que funciona. Mas se nós construirmos um modelo, fizermos uma analogia sobre as cargas positivas, a gente sabe que no modelo atômico somente os elétrons se deslocam, não é isso? Qual é a única situação em que eu tenho deslocamento de cargas positivas? Um próton, por exemplo. Eu só tenho um deslocamento de cargas positivas na fissão nuclear, ou seja, numa bomba atômica. Então, se nós dissermos nessa seta em vermelho que os elétrons estão se deslocando do menor potencial para o maior potencial, eu posso dizer, por analogia, que os prótons se deslocam do maior potencial para o menor potencial. De tal modo que nós temos a seguinte definição, que eu vou escrever aqui para nós. Nós temos a corrente, ela pode se classificar em corrente, vamos colocar a setinha aqui, corrente real, e podemos ter também uma corrente convencional. Qual é a que nós iremos adotar? Nós iremos adotar a corrente convencional. E por quê? Porque na corrente convencional nós temos o mesmo sentido do campo elétrico. E a corrente convencional é aquela que vai do maior potencial para o menor potencial. De tal modo, gente, que, por exemplo, para o nosso Enem, para qualquer situação em que eu precise do conceito de corrente elétrica, eu posso dizer que é o movimento ordenado dos portadores de carga. Ou, como o Enem já cobrou em determinada edição, cuja alternativa correta era aquela que dizia que uma corrente elétrica é quando uma DDP, uma diferença de potencial, se estabelece em todos os pontos do condutor, ou quando eu tenho, por exemplo, um campo elétrico estabelecido em todos os pontos do condutor. Então, de tal modo que o sentido do campo elétrico que nós iremos adotar é o sentido da corrente convencional, ou seja, aquele que vai do maior potencial para o menor potencial. E se eu esquecer disso? Se nós esquecermos disso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos lembrar da definição que nos deu o físico chamado Benjamin Franklin. Quando Benjamin Franklin, por exemplo, inventor do para-raio, quando ele idealizou a corrente elétrica, ele associou a corrente elétrica a um fluido. Inclusive, inicialmente, a corrente elétrica era entendida, compreendida como fluido. E nós, ao fazermos uma analogia com fluido, por exemplo, uma caixa d'água, né? Vamos tentar fazer aqui uma caixa d'água, vamos pensar assim. Aí está uma caixa d'água, por exemplo.
Numa caixa d'água, eu sei que ela é posta sempre no ponto mais alto. Por que no ponto mais alto? Porque eu vou ter a energia potencial gravitacional e quanto maior a altura, maior é a energia potencial gravitacional. E eu sei que o fluido, o líquido, ele se desloca do maior potencial, ou seja, o ponto mais alto, para o menor potencial. E da mesma forma, eu vou fazer essa analogia com a corrente elétrica. A corrente se desloca do maior potencial para o menor potencial, tá bom? Então vamos aqui à nossa definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado dos portadores de carga. Eu posso dizer isso da seguinte forma: quando eu tenho um campo elétrico estabelecido em todos os pontos do condutor, eu também posso dizer eu tenho uma corrente elétrica. E como é que se calcula a corrente elétrica? Aqui está a nossa equação. Corrente elétrica é calculada pela quantidade de carga que atravessa determinada seção de um condutor, determinado fio, por unidade de tempo, tá bom? Além disso, para a nossa resolução do nosso problema, eu preciso ter em mente a equação que permite calcular o número dos portadores de carga. Então, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons em falta ou em excesso, vezes a carga elementar, cujo valor da carga elementar vale, só um pouquinho, o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, valor este encontrado por Millikan. Millikan, em seus experimentos, deduziu que a carga obedecia a múltiplos inteiros. E, no entanto, você pode ver que o valor desta carga, quando a gente diz múltiplos inteiros, isso tem um significado, o princípio da conservação da carga. Significa o quê? Se eu tiver, por exemplo, uma lâmpada elétrica acesa e eu tiver aqui, por exemplo, uma pilha, com o passar do tempo eu não posso dizer que essa carga ela foi consumida, porque isso é um erro conceitual muito grave. Na verdade, o que acontece? A energia está sendo transformada de uma forma em outra, mas a carga elétrica ela é conservada, sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, vamos lá. Eu posso dizer também que a minha corrente elétrica pode ser a seguinte, onde tem Q, a quantidade de carga, eu posso dizer que Q é o produto do número dos portadores de carga vezes a carga elementar dividido pela variação de tempo. Portanto, eu posso calcular a corrente elétrica em determinada seção ou por esta equação, ou por esta equação, ou simplesmente, se eu tiver um gráfico, a corrente em função do tempo, a área da figura é numericamente igual à quantidade de carga, ou a carga que atravessa determinada seção é numericamente igual à área da figura. Feito essa breve explanação, vamos agora corrigir o nosso exercício deixado na aula passada. Repito, as questões de número 4 e 5 nós já fizemos. Vamos corrigir agora apenas a questão de número 6. Aí está ela em tela. Vamos lá? Então, diz o seguinte. Um fio metálico e cilíndrico é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,4 ampere. Portanto, vamos colocar nossa primeira informação. A corrente elétrica é 0,4 ampere, ok? E a nossa próxima informação temos o seguinte. Considere o módulo da carga do elétron igual a 1,6, ou seja, a carga elementar a carga elementar é 1,6 vezes 10
elevado a menos 19. Então, aí eu tenho essas informações e é nos perguntado o seguinte: expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em 60 segundos na forma 10 elevado a n, qual o valor de n? Então, nós queremos apenas achar a ordem de grandeza, que, consequentemente, é o valor de n. Então, vamos mais a uma informação, é que o tempo é de 60 segundos. Feito isso, podemos utilizar a nossa equação discutida. Deixe-me só organizar aqui um pouquinho. Vamos lá, deixa eu colocar isso um pouquinho mais para cá. E agora a gente pode utilizar a equação. Corrente é igual a carga elétrica por unidade de tempo. Como nós podemos também dizer que a quantidade de carga é o número de elétrons em excesso ou em falta, vezes o valor da carga elementar. Por isso, nós podemos dizer, deixe-me aumentar aqui o meu pincel, que a corrente elétrica será igual a N vezes E. Deixe-me só para uma melhor organização, gente. Nós podemos dizer também que a corrente elétrica será o número dos portadores de carga vezes a carga elementar, dividido pela variação de tempo. Agora é só substituir. Quem é a corrente elétrica? A corrente elétrica é 0,4. 0,4 é igual a N. N é o número de elétrons em excesso ou em falta que nós queremos saber. Vezes E. Quem é? É a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Cá está o valor dele, ó. Certo? Dividido, vamos lá. Tudo isso dividido por ΔT. E o ΔT vale 60. Aí está. Agora, a gente pode fazer o seguinte, fazer meios pelos extremos e dizer que, deixe-me colocar um pouco mais de espaço. Então, ficamos assim, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19n é igual a 60 vezes 0,4. 60, ou 4 vezes 6 dá 24. E 60 vezes 0,4 dá 24. Logo, eu posso dizer que n é igual a... Vamos lá. N é igual a 24 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O inverso da multiplicação, que você tem uma multiplicação, é a divisão. Portanto, eu vou dizer que, primeiramente, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. 24 dividido por 1,6. Vamos lá, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Deixa-me fechar aqui. 24 dividido por 1,6. Eu vou encontrar um valor igual a... Opa, deixa eu mudar o pincel. Um valor igual a 15. Propriedade da potência. Repete a base. E aí você tem, por exemplo, se você tem A elevado a N, isso é a mesma coisa dizer A elevado a menos N. Ou seja, se você tem o denominador, a potência, a base e a potência negativo, quando você eleva, ele sobe positivo. Se ela está positiva, quando você sobe do denominador para o numerador, ela sobe com o sinal contrário. Portanto, perceba que no denominador eu tenho menos 19, então ela vai subir mais 19. Logo, gente, notação científica ou ordem de grandeza, ela segue a uma, vamos dizer assim, a uma regra. E qual é a nossa regra? A ordem de grandeza estará
bem posta quando o número estiver na notação científica. E a notação científica é um número compreendido entre 1 e 9. Então, eu tenho 15, eu posso dizer que 15 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a 1, e eu repito o outro, vezes 10 elevado a 19. Logo, n é 1,5, repete a base e soma os expoentes. Portanto, a minha resposta, pessoal, aqui está, nós queremos na forma 10 elevado a n, não é isso? Logo, eu vou dizer o seguinte, a minha notação científica é só, desculpa, gente, a minha ordem de grandeza é isso aqui. Ou seja, 10 elevado a 20, eu vou igualar aquilo que foi indicado no texto, que é 10 elevado a n. Portanto, eu corto este. Deixa eu melhorar esse pincel aqui. Eu corto este com este e digo que minha resposta é 20 igual a n, ou n igual a 20. Aí está, é a nossa ordem, ou melhor, ordem de grandeza é o valor de n. Bem, gente, isso é tudo por hoje. É só. Quero fazer agora a indicação da atividade da aula, da próxima aula. A questão, quem tem o nosso livro, quem não tem, acompanhe em tela, aí está. Está na página de número 80, são as questões 7 e 8. Na próxima aula, nós iniciaremos corrigindo estas duas questões. Até lá, tenham todos uma boa semana, um bom dia, boa manhã, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver assistindo essa aula. Faça sua pergunta, deixe sua sugestão, crítica, quer seja no meu WhatsApp, meus alunos, ou você que acompanha pelo YouTube. Abraço a todos. Se possível, gente, deixe seu joinha, seu dislike, não seria bem interessante. Mas ajude aí, deixe seu joinha e, se puder, se inscreva no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vou encerrar aqui.